Fala, peregrino! Eu sou o Guilherme Marino, ao meu lado o Alexandre Antunes. Nós estamos em mais um episódio para falar de algo que você não esperava que a gente falasse, mas a gente gosta muito e mesmo assim a gente vai falar. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Você assistiu os filmes dos X-Men? Você assistiu e gostou disso? E tem um filme de 2014 chamado X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que o Alexandre gosta e eu não. Ó, hashtag X-Men tá aí, ó. Você vai lá, não sei se existe Twitter ainda nesse mundo que estamos falando, porque é Dias de um Futuro Esquecido, não sei se Pode ser que no Elon Musk futuro- não tenha mais, né? Mas hashtag X-Men, porque X-Men tá em alta. Agora Sim, que a veio animação aí, ó. a animação... Você que acompanha a animação, lembre-se que vão ter drops do Peregrino do Alvorada sobre essa animação nova de X-Men 97 aí, ó. E também já saíram alguns episódios especiais aí que Guia Marino falei sobre X-Men. Fala. Episódios muito Bananas bons. são muito radioativas bons. também, tem várias referências a X-Men. Então, se você gosta de podcast e tudo mais, você escute Bananas são radioativas, é um dos nossos podcasts da IPB Multi. Lembre-se que a IPB Multi é multiplataforma de comunicação da E IPB, e esse podcast, esse Peregrino E do eu- Alvorada faz parte. E eu quis entrar no debate, porque eu falei pro Guia Marino, falei, Gui, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, precisa ser debatido aqui no Peregrino da Alvorada. A gente falou alguma coisinha em um dos episódios aí do videocast, mas a gente tá voltando aqui pra falar especificamente sobre esse filme, que pra mim, ele falou que não curte muito, mas pra mim, e eu convido você, Peregrino, a opinar sobre isso aí. Pra mim, esse filme é um dos melhores filmes dos X-Men. A gente tem muitos filmes do X-Men, tem os filmes do Wolverine, tem lá aquela primeira fase dos filmes dos X-Men lá, que são aqueles 3 primeiros filmes, aí tem a com eles mais Primeira novos, classe. toda essa quest aí que a Fox fez. Agora, tem a possibilidade dos X-Men serem feitos ali pela Disney, né? Ali já dentro de todo mundo ali dentro do conglomerado da Marvel ali na Disney, porque eles compraram os direitos da Fox. Na verdade, compraram a Fox, né? Toda. Comprou a Fox pra Comprar tomar conta. tudo pra não ter problema. Compra tudo. Vai sair Deadpool e Wolverine, que é um filme que eu Isso. tenho altas expectativas. Mas pra mim, Gui, o melhor filme feito, pra mim supera X-Men 2. Pra mim supera First Class. É o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Eu tava revendo o filme pra vir conversar com você. E o arco do filme, a narrativa do filme, ele é muito assertiva, porque mostra lá a história do Charles Xavier em crise, e pra mim isso tem tudo a ver com o X-Men, a questão deles sempre terem ali, estarem quebrados, terem frustrações. Mostra o drama do Magneto, que é aquela questão dele às vezes ser envolvido numa situação como anti-herói, mas o lado vilanesco dele sempre aflorar. Sempre tá ali. E você sempre, como espectador do Magneto, você fica na dúvida se as motivações dele, que hora que ele, até onde ele vai, se ele vai permanecer firme com o projeto que está estabelecido. E uma coisa que é muito X-Men, viagem no tempo, velho. E eu lembro muito do Magneto. Você falou de Magneto agora, antes de você falar de viagem no tempo. Magneto que, viajando um pouco na sua cabeça, no tempo, em 2014, quando esse ano lançou, o Magneto levantando um estádio, assim, É o e meme. aquele meme não vai ter Copa. Quem lembra disso? Comenta aí. Você, com Será que- certeza, será se que você o B- viveu, Será você que o Ben lembra. vai conseguir colocar esse meme aí? Meme não vai ter Copa. Magneto erguendo Será aqui. que vai colocar Minha agora? camiseta tem ele aqui, Apareceu ó. o vídeo aqui agora, apareceu na minha cara, assim, ó. Pá, o meme, É assim. isso aí. Mas você tava falando que é um filme bem importante, né? Porque tem a questão também de viagem no tempo. E na época teve uma outra coisa importante, porque foi o mesmo diretor, que hoje ele tá meio recluso, tá excluído da mídia, né? Que é o Bryan Singer. Ele conseguiu juntar aquela primeira geração Isso. e essa nova geração em um único É, porque filme. aparece o James McAvoy, que é o Charles Xavier, junto com o Patrick Stewart, que é o Charles Xavier original dos primeiros filmes. Dos anos 2000. E apareceu também o Michael Fassbender, E o Sir Ian Ian McKellen. McKellen. E Hugh Jackman. o Hugh Jackman, que é o Wolverine, e inclusive o papel do Hugh Jackman é crucial nessa história, porque Sim. é o personagem, o Wolverine que volta no tempo. Qual é a justificativa disso aqui? O que acontece no Dias de um Futuro Esquecido? Na época dos quadrinhos do Chris Claremont, ele escreveu várias histórias e uma delas, dividida em 2 quadrinhos, em 2 gibis, 2 volumes, é esse Dias de um Futuro Esquecido. Sim. É tipo uma minissérie. E realmente tem o Wolverine e tudo mais, mas não é Ele o não é o personagem personagem do central. Wolverine que volta no tempo. É uma outra pessoa, que é um outro personagem, uma outra personagem, que é a Kitty Pryde.
Nos quadrinhos é a Kitty Pryde que ela volta no tempo pra uma consciência mais jovem. Porque, qual é a justificativa dela voltar? Nos quadrinhos. A Kitty Pryde, ela é uma mutante que ela tem a capacidade de atravessar objetos sólidos, então ela entra em fase e tudo Sim. mais, ela vai atravessando paredes e corpos, etc. E ela é uma X-Men jovem. Na época que eles estão voltando para solucionar o problema, que é o mesmo problema, né? Vai Uhum. assassinar o senador Kelly, vai Sim. mudar as coisas, e a partir disso vai gerar uma Um lei anti-mutantes, etc., e vai causar a extinção dos mutantes. Então eles querem voltar para evitar isso. Nos quadrinhos é a Mística que tá querendo matar a coisa, no filme é uma outra história ali, que inclusive a Mística tá do outro lado, né? Tá do lado dos heróis. Tá ali tentando resolver. Não tipo não uma critica a anti-herói. Mística, não. Ela é tipo uma anti-heroína. Ela Isso, tá bom. ela tá tentando encontrar o caminho dela. Ok, tem as críticas ao filme. Mas enfim. Daí a Kitty Pryde, porque ela ainda não é treinada suficientemente para se proteger contra ataques psíquicos nesse sentido, Certo. ela é a pessoa certa para voltar no tempo. Porque quem faz a Kitty Pryde voltar no tempo é uma outra telepata, que é a Rachel Summers, que é Nossa, uma filha das filhas do casal Jean Grey e Scott Summers. Muito E ela é uma legal. telepata também. Sim, No filme, eles fizeram o próprio professor Xavier, certo. que é um telepata, Certo. fazer essa transferência de consciência do Logan antigo, do passado, do futuro, o Logan velho, para o Logan do tempo presente no filme que a gente na tá verdade, vendo. é a Kitty Pryde que tá fazendo isso. Ela que faz isso. E aí, inclusive, o primeiro que eles tentam chamar o professor Xavier. Fala assim, ó, a gente tenta mandar a sua consciência. Aí o Wolverine pega e fala assim, ele não suporta... Porque ela pega e fala assim, ó, eu só consigo fazer a consciência de alguém voltar alguns dias. Aham. Se voltar décadas, é perigoso romper Não a mente dá. de alguém. Isso. Mesmo a mente mais poderosa que a do professor Xavier. E aí o Wolverine fala assim, não, mas e uma mente que tá totalmente Uma mente arrebentada? totalmente que já arrebentada, que se e que se cura, reconstrói etc. rapidamente. Aí é o esquema. E eu acho brilhante, cara. Porque assim... Eles já tinham essa coisa do Wolverine ser esse personagem que vive décadas Uhum. e que ninguém sabe a verdadeira idade do Wolverine. E essa coisa dele jogar a consciência dele pro passado, eu acho... E a questão dos atores, né? Que é o Jamie McAvoy Aí tem os e o atores Patrick Stewart. do Então, futuro, do passado e tudo mais. isso, e assim, a meu ver, o filme é muito bonito, porque assim, essa história, a história pra mim, o que chama, e que de fato me faz falar aqui, é a questão de... Porque eu até cronometrei, Gui. É 1h20 do filme, o Professor Xavier sem esperança nenhuma. Olha. E isso é muito X-Men, de um filme de 2h15. Uhum. É aquela coisa de um futuro que é grave, é de extinção, é aquela coisa contra os mutantes, é aquela gravidade de que eles vão ser extintos a qualquer momento. O filme começa com essa gravidade, os sentinelas estão lá Perseguição, né? perseguindo, e eles são muito poderosos, São não tem o que exterminados fazer, mesmo, assassinados, né? Tem uma extermínio. cena logo no começo, acho que eles são atacados ali, aparece o Nimrod e tudo Sim. mais, que é o sentinela super poderoso, ele começa Isso. assim, ele facilmente derrota todos os É. X-Men, assim, muito fácil. E aí você já tem essa questão da urgência. E quando volta pro passado, é muito legal, porque quando decide, então, minha mente pode ser que suporte. Aí o professor Xavier vira pro Wolverine e fala assim, aí ele falou assim, com quem que eu vou conversar lá? O Wolverine fala, você vai conversar comigo no passado. Aí ele falou assim, então tá tranquilo. Ele fala assim, não, nessa época, eu era diferente do que eu sou hoje. Você vai precisar fazer comigo o que eu fiz com você. Cara, isso é sensacional. Nossa, é Gui, verdade. isso é sensacional, cara. Você vai precisar me guiar para que eu possa encontrar o meu caminho. E aí o Wolverine volta e vai de encontro ao Professor Xavier. E quem que é o Professor Xavier nesse momento? Ele tem a frustração do First Class, pegando a história do É o do filme cinema, que é né? a sequência É a do sequência. Primeira Classe. O final do Primeira Classe, o professor Xavier tem uma grande decepção, porque o plot do Primeira Classe é justamente ele e o Magneto Sim. montando essa primeira classe dos X-Men no Instituto Xavier para alunos Isso. superdotados. Com esperança, Isso. com aquela coisa da humanidade, vai entender o meu projeto, ele anda ainda, então no final do filme, por uma série de questões, ele perde o movimento das pernas. Ele recebe um tiro. E o seu amigo se levanta contra ele, essa coisa toda, e ele então tá profundamente decepcionado. E o Wolverine, quando vai encontrar com ele, então ele encontra esse cara, e a expressão que ele usa, porque na sequência ali, por uma série de eventos, ele vai usar o cérebro. Quem é fã de X-Men sabe todas essas expressões que a gente tá usando, né? Então ele vai usar o cérebro, e o cérebro dá um pipoco lá,
E aí o Fera pega e fala assim, não, vou consertar os geradores, não sei o quê. Aí o Wolverine vira pra ele assim, não, você tenta de novo. Aí o professor Xavier fala assim, o problema não tá aqui. O problema tá aqui. E aqui tá quebrado. Cara, eu acho sensacional, Gui, porque eu acho que nada mais X-Men do que aquela coisa das pessoas estarem frustradas com a realidade dura, terrível, difícil, avassaladora que elas estão enfrentando. Encontrar motivação. E aí, assim, no filme X-Men de um Futuro Esquecido, você tem a história, sendo 3 arcos ali que caminham muito forte. Sim. O do Magneto, o do Professor Xavier e o da Mística. Você vai vendo construções e conclusões para esses 3 arcos. Mas o arco do Professor Xavier, para mim, é muito perfeito. Porque ele tá, essa 1h20 do filme desacreditado, até o momento em que ele tá usando um medicamento para voltar a andar, mas que desabilita os poderes dele, ele não quer mais ter contato. Ele fala assim, eu tô ouvindo vozes, porque esse é o poder dele, mas ele não quer mais ouvir, ele não quer os problemas das pessoas. Aí o Wolverine vira para ele e fala assim, então, professor, que tal começar aqui pela minha cabeça aqui? Vira pra ele. E aí o Xavier do passado vai e entra ali na cabeça do Wolverine, e aí o Wolverine pega e ele pega e fala assim, não quero o Charles Xavier. Fala assim, eu não quero, é muita dor. Aí o Wolverine vira pra ele e fala assim, olha além da dor. Olha além da dor. Olha pra frente. Não foca na minha dor, foca em você nesse momento. E aí tem uma coisa muito bonita, que aí é a viagem do tempo ali que acontece. A mente do Wolverine tá no passado, e o professor Xavier pega a mente do Wolverine como um fluxo para ir até o futuro. E aí tem uma cena muito bonita. Essa, para mim, é uma cena linda de que o professor Xavier do passado se encontra com o professor Xavier do futuro. E é aquela coisa, como ele é um telepata muito poderoso, então ele olha para aquele cenário, tá lá o Wolverine na mesa, tá a Kitty Pryde lá conduzindo a mente dele, e ele olha pro cenário e ele vê lá o professor Xavier do futuro, carequinha, sentado na cadeira de rodas, e ele vai de encontro, ele assim, olha assim, de repente o professor Xavier do futuro pega e fala assim, Charles Xavier. Aí eles começam a conversar, Gui. É maravilhosa, porque a conversa é ele dizendo assim, o professor Xavier do passado, ele pega e fala assim, tá vendo? Acabou que o Magneto estava certo. Não adianta investir nessas pessoas. Não compensa esse investimento. Vai dar nisso, vai dar nesse futuro, vai dar nessa tragédia aí. E aí ele pega e fala assim, não é porque algumas pessoas falham no caminho que a gente deve desistir de ensiná-las a caminhar pelo caminho correto, ou seguir o bom caminho. Cara, é sensacional, Gui. E aí eles começam a conversar, né? E aí ele termina dizendo mais ou menos o seguinte, olha, você precisa, o professor Xavier, mais experiente, fala assim, a gente precisa que você redescubra a esperança. E aí ele fala assim, mas como é que eu vou redescobrir a esperança? Ele pega e fala assim, sabe a dor deles? É para isso que a gente existe. Pra gente interpretar a dor deles, ajudá-los e dar a eles esperança. É essa a nossa missão. Gui, eu já contei isso aqui num podcast, acho que foi no videocast, acho que foi na primeira fala nossa, eu falei dessa história. Em 2014, vai fazer 10 anos agora, cara. Talvez eu me emocione contando isso aqui. Vai fazer 10 anos. 2014, cara. 1º de junho de 2014, eu não esqueço. Por quê? Porque 1º de junho de 2014, eu tive uma decepção ministerial que me rasgou como ser humano, Gui. Tinha um jovem na minha igreja, muito querido, família muito amada, e era domingo, 1º de junho de 2014, um domingo de manhã, eu encontrei com esse guri entrando pra igreja, conversei muito rapidamente com ele, dirigi a igreja lá normalmente, fui pra minha casa depois da escola dominical, e esse guri foi almoçar com a namorada, voltando pra casa, o guri bate num poste, morre. 18 anos, Gui. Cara, era uma igreja pequena, esse guri, filho de um presbítero, menino bom, presbítero bom. Eu tive que dar a notícia da morte. Eu tava na porta da sala de atendimento de urgência, quando o médico vem e dá a notícia pro pai, cara. Eu tô abraçado com o pai. Eu seguro o pai cai, perde as forças. Eu seguro aquele pai, caio com ele no chão, assim, e o médico vira pra mim e fala assim, você poderia... o médico fala assim, é uma notícia muito trágica, você poderia falar pra mãe? E eu ali como pastor, eu falei assim, cara, eu falo. Eu sou o pastor dela, eu vou lá falar. E eu fui e falei a notícia pra mãe, e a mãe saiu desesperada, eu tentando segurar ela com a dor dela. Resultado disso que eu tô contando pra você. Aquilo me rasgou, gente. Aquilo me arrebentou. Me arrebentou de tal forma que eu comecei a questionar e falei assim, cara,
eu não quero mais isso. Eu não quero ter que, como ser humano, dar esse tipo de notícia para os outros. Eu não preciso, eu acho que é muito pesado, eu acho que é muito duro como pastor, como alguém que cuida dos outros, ter que dar essa notícia para as pessoas. E eu falei assim, cara, você entra meio numa espiral, Gui, que você fala assim, cara, será que eu poderia ter feito alguma coisa para salvar a vida desse menino? Eu entrei numa espiral muito de dor, assim, sabe? E eu comecei a questionar minha vocação, Gui. Questionar. E eu fiquei tão mal que eu fiquei algumas semanas mal. E a minha esposa, muito sábia, falou assim, Shane, você gosta de assistir filme? Vamos assistir esse filme que tá no cinema? Vamos. Ela me puxou pra assistir esse filme. Ver o X-Men. Que assim, eu fiquei muito triste com a morte desse guri. E aí eu lembro que eu tava lá na salinha do cinema e eu tava assim, pensando o filme inteiro. Eu falei assim, cara, o que vai ser? O que eu faço agora? Eu não quero mais, esse negócio é muito ruim. Dar notícia ruim pras pessoas é muito ruim. Esse negócio, por que isso aconteceu? Eu tava nessa, sabe? E aí, de repente, me vem a cena do jovem professor Xavier, conversando com o antigo professor Xavier. E lá na cena do jovem com o antigo, essa fala que diz assim, você precisa aprender a suportar a dor deles e transformar essa dor em esperança. Eu lembro que eu tava assistindo essa cena no cinema, assim, e eu fiquei depois dessa cena, pelo menos uns 30 minutos, eu não vi o que aconteceu ali na sequência ali. Porque na hora que terminou a conversa do Xavier com o Xavier novo, com o Xavier velho, que ele falou assim, eu preciso que você tenha esperança. Eles precisam que a gente tenha esperança. Era a mesma coisa que alguém estivesse dizendo pra mim assim, cara, mesma coisa que Deus estivesse dizendo pra mim. Eu preciso que você tenha esperança. É como se eu tivesse encontrado com eu mais velho e falasse assim, cara, você não pode afundar nesse momento. A gente precisa que você volte a ter esperança pra você fazer a sua missão. E passado 10 anos, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria pra aquele Alexandre, assim, A mesma coisa. cara, eu preciso que você tenha esperança. Então, assim, esse filme tem esse... Por isso que eu considero ele aqui um dos meus preferidos, porque tem um quesinho emocional nele, né? Eu tenho um carinho por ele. Então você do passado ou você do futuro, manda esse recado pra alguém aí. Olha só, não deixe de ter esperança. Essa é uma mensagem do eu do passado para o Guilherme do futuro, para o Alexandre do futuro. Daqui uns 10 anos a gente vai ver esse vídeo de novo. 2034. Ele vai recobrar as esperanças. Não deixe de ter esperança, é isso aí. Valeu, peregrino! Até a próxima!